chamar também, André, para fazer esse recorte junto contigo e te fazer companhia no telão e para a gente também, a Maria Lúcia Fatorelli, que é auditora fiscal aposentada e coordenadora nacional da ONG Auditoria Cidadã. Bom dia, Fatorelli, seja bem-vindo ao ICL. Muito grata, bom dia a todos vocês, especialmente ao Eduardo. Bom dia. Bom dia, bom dia. O André Campedelli, nosso especialista, que tem o nosso quadro de economia toda semana, ontem já comentou sobre a ata do Copom, mas a gente queria te ouvir, Fatorelli, porque o Copom teve a oportunidade, né, de rever o índice, mas resolveu manter em 13,75%, que é a maior taxa de juro do mundo, apesar das críticas e cobranças dos setores produtivos, né, nem os sinais do governo de respeito ao equilíbrio fiscal, baixa da inflação, né, dessa tentativa, demoveram o presidente dessa decisão de manter a taxa. Eu queria entender o que você achou da medida e também, se puder falar para a gente de uma maneira resumida, quais os perigos atrás dessa medida, por favor. Sim, ontem, né, divulgou mais uma ata da decisão da semana passada de manter a Selic nesse patamar abusivo de 13,75%. Nós, da Auditoria Cidadã, temos denunciado a alta da Selic desde março de 2021, quando o Banco Central começou a disparar a taxa sob a falsa justificativa de controlar a inflação no Brasil. Por que a gente fala falsa? Porque a nossa inflação ela não tem nada a ver com excesso de demanda, que é o único cenário em que subjuros pode ter, nem tem sempre, mas pode ter algum efeito no controle da inflação. A nossa inflação aqui no Brasil, ela é produzida e ela decorre de aumento de preços, principalmente os preços administrados, como combustíveis, em decorrência do preço de paridade de importação colocado lá na Petrobras desde o governo Temer, que colocou um preço abusivo, como se nós importássemos 100% dos combustíveis consumidos aqui. E os engenheiros da EPET nos dão aula sobre isso, mostram que a gente produz 94% de todos os combustíveis e temos possibilidade de ser completamente autossuficientes. O problema é que estão desmontando a Petrobras e também aplicando um preço como se estivéssemos importando tudo. Bom, sobe combustível, sobe todos os preços, tanto de produtos como de serviços. E aí vem a inflação. Também preço de alimentos e outras coisas, mas principalmente os preços administrados. E tudo isso, essa inflação de preços, não adianta subir juros para combatê-la. Pensa bem, subir juro vai fazer baixar o preço do diesel, da gasolina, do tomate, etc? Claro que não tem nada a ver. Então, o Banco Central vem mentindo para a população desde março de 2021, quando começou a disparar a Selic. E agora, nessa última ata, ele, para fugir das suas responsabilidades, em decorrência dessa alta exagerada da Selic, sem justificativa técnica, sem justificativa econômica, como tem sido, inclusive, respaldado por grandes economistas, né, como o Nobel, o Joseph Stiglitz, o Jeffrey Sachs, o presidente da Fiesp, muita gente tem denunciado isso. Então, para fugir das suas responsabilidades, pelos danos econômicos decorrentes dessa alta exagerada da Selic, vocês estão acompanhando. Empresas quebrando, até as grandes montadoras fechando as portas, dando férias coletivas, com risco de demissão. Ontem foi anunciado aí a grande Petrópolis de bebidas também fechando, aí entrando em recuperação extrajudicial por conta do juro alto. Empresas pequenas, médias, grandes, indo à falência, aumentando o desemprego, as famílias em desespero, o juro da dívida explodindo, cada 1% de aumento na Selic, 40,1 bilhões de gastos a mais. Então, nós estamos falando de uma despesa por ano a mais, todo ano, de quase 500 bilhões a mais, fora o gasto conjunto da dívida que já existia. Então, para fugir da responsabilidade sobre todos esses estragos,
que estão afetando a vida de todas as pessoas no Brasil, de todas as empresas, de todo o setor da economia do país, nessa última ata, o presidente do Banco Central sai lá com a expressão infame de que temos que ter paciência. Olha, gente, isso é um deboche para com o povo brasileiro. Paciência? E mais, mentiu. Outra vez. Agora ele está falando que a inflação no Brasil é de demanda. Onde que está essa demanda se o povo brasileiro não tem dinheiro nem para comprar comida? Ele deve estar falando do excesso de demanda da turma dele. Turma dele, que quer mais e mais títulos. Inclusive, nenhum lugar do planeta está pagando esse volume de juros. Sim. A demanda alta aqui no Brasil é por título e por carro de luxo. Porsche, tem fila para comprar Porsche. Sim. E fila para comprar jatinho. Verdade, isso é um deboche para com o povo brasileiro. Me perdoa, é que a gente quer fazer uma rodada com o André, eu vou te pedir para fazer uma resposta um pouquinho mais enxuta, para dar tempo, porque é um tema de muito interesse e a gente quer te ouvir, mas o André tem uma pergunta para fazer, por gentileza. André, por favor. Opa, bom dia, Fatorelli, tudo bem com você? A ata do Copom, ela me deixou assim, ela é cheia de recados, né? Primeiro ela fala sobre uma inflação de demanda, depois ela fala sobre a necessidade de um arcabouço fiscal robusto para que você comece a ter a possibilidade de reduzir a taxa de juros, ou seja, ele está atuando como se fosse o poder moderador, né, da economia brasileira, o Roberto Campos Neto nessa situação, né? Só que a gente sabe que quando você está tendo esse arcabouço fiscal, basicamente uma tentativa que o governo fala, até pela própria lei do regime de meta de inflação, de que ele quer garantido que você tenha um superávit primário que garanta que você tenha pagamento da taxa de juros, né? Então, você podia explicar um pouco melhor, assim, qual que é a relação desse alarmismo fiscal que estão colocando aí para a gente, junto com a decisão da taxa de juros? Sim, André, bom dia. Desculpa, inicialmente eu não te cumprimentei, mas bom dia. Grata pela pergunta. Você tem toda a razão, é um alarmismo. E esse alarmismo, ele não é gratuito, ele não é um mero acaso. Eu não sei se você viu uma manchete do Correio Brasiliense, lá em dezembro de 2021, bem antes das eleições, tem umas aspas para uma fala do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, dizendo assim: você tem que colocar o país em recessão para conquistar credibilidade. Ele falou isso lá em dezembro de 2021, justamente quando ele estava sendo questionado em relação à disparada da Selic que já estava acontecendo ali naquele momento. Ainda não tinha chegado a 13,75, só chegou em agosto. Mas lá naquela época ele afirmou isso. Você tem que colocar o país em recessão. E para conquistar credibilidade. Que credibilidade? Junto a quem? Aumentar juro, colocar o país em recessão? Ele conseguiu. Nós estamos vendo aí a quebradeira, a queda do PIB seguida, não é? Ele conseguiu colocar o país em recessão. Agora, ele está conquistando credibilidade de quem? Do próprio mercado, que coloca o país em joelhos, exatamente para apresentar, por exemplo, essa regra fiscal o mais rígida possível. Todo mundo viu que aquele teto de gastos era insano, tinha que cair. E aí, quando o Lula estava para tomar posse, que precisou aprovar uma autorização do Congresso para pagar a Bolsa Família, no mesmo valor do auxílio que já vinha sendo pago, quer dizer, nada extraordinário, o que fizeram? Forçaram a colocar uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos, que nessa conjuntura que a gente está vivendo aí de crise, tenta encurralar a equipe econômica a apresentar uma regra o mais rígida possível, ou seja, para trocar 6 por meia dúzia, para vir com uma regra que vai manter praticamente o mesmo sacrifício que o teto de gasto nos impunha.
Isso é inaceitável. Por que eles querem isso? A regra fiscal, tal como o teto de gastos, ela atinge somente os gastos primários, que são os gastos com os serviços prestados à população e a manutenção do Estado. O gasto com juro fica fora desse controle. Então, André, é a mesma turma que vive de juro alto, impondo a sua pauta. E o Roberto Campos Neto é meramente o representante de banqueiros. Sabe o que eu acho, gente? Eu acho o seguinte, eu estava vendo ontem aqui a performance das ações na Bolsa, e uma das ações que mais subiu ontem foi a Eletrobras. Você sabe por que a Eletrobras foi uma das ações que mais subiu ontem? Porque o ministro das Minas e Energia disse que não existe a menor possibilidade da privatização ser revista. O Lula tinha falado que a privatização tinha sido um absurdo e que ela seria revista. Aí você olha a Petrobras, tem subido pra caramba. E você vê que os conselheiros indicados para a Petrobras são todos ligados ao sistema financeiro e à turma que estava com Bolsonaro na Petrobras. E o Lula diz que a Petrobras vai ter que mudar a política de dividendo, que vai ter que fazer isso e aquilo, que essa turma é completamente contra. Aí você vê o Lula falando que o juro vai ter que cair de qualquer jeito. Aí ontem, uma fala do Ministério da Fazenda extremamente conciliadora com o negócio. Então, eu tenho direito de ser crítico. Porque eu tenho direito de achar que essa fala do Lula é uma fala que, no final das contas, acaba ficando vazia. Ele é o chefe do executivo. Como é que pode o chefe do executivo falar uma coisa e os seus ministros, os seus comandados, os seus liderados falarem uma no espectro oposto, no contrário, antagônica ao que ele fala? E o que eu defendo é o que o Lula está falando. Mas o que está acontecendo é o que os ministros estão fazendo. Então, nesse ponto, eu tenho que ser crítico ao governo e sou. Veja que eu acho que essa história, você é situação ou oposição? É claro, eu sou um cara que torço profundamente pelo governo, que lutei para que esse governo fosse eleito e derrotasse Bolsonaro, que vou contribuir com o que eu puder para esse governo, principalmente com o trabalho que nós todos fazemos aqui agora, na atuação deste governo, nessas áreas de Minas e Energia, no que foi feito ali no Conselho da Petrobras, no que está sendo feito em relação à política de juros, nessas áreas, eu sou hoje oposição. Eu quero deixar muito claro isso. Por quê? Porque eu sou contra a gente conciliar com o Banco Central fazendo o que está fazendo. Eu sou contra a gente achar tranquilo indicar essas pessoas para o Conselho da Petrobras. Eu sou contra a gente não rever o processo de privatização da Eletrobras. Então, isso me põe num lado que é oposto ao que está sendo feito. Então, por isso, nisso que está sendo feito, eu sou oposição. O que não quer dizer que eu sou oposição ao governo. Vocês querem ver uma coisa? Hoje, com essa taxa de juros, em 5 anos você dobra o dinheiro que você colocou. Só que o dinheiro não nasce em árvore. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E você, irmão, que às vezes critica, o Banco Central tem que ser ali responsável, ele não sei o quê, é o Ministério da Fazenda que tem que cumprir sua parte, e arcabouço fiscal, tu não sabe nem o que é arcabouço, mas tudo bem que eu também não sei direito, ninguém sabe direito o que é arcabouço, é igual idiosincrasia, todo mundo fala idiosincrasia, ninguém sabe o que é idiosincrasia, mas quer ver uma coisa? Tem um trabalho que é a auditoria da dívida cidadã, que é o trabalho que a Maria Lúcia Fatorelli coordena, faz, que te diz, esse dinheiro que tu dobra quando tu deixa o teu dinheiro parado no banco, ele vem dos impostos, que são para pagar uma estrada melhor para tu andar, uma educação para os teus filhos, saúde quando tu se machucar, né? Construir portos para poder escoar a produção, ter um sistema aqui no Brasil econômico que dê possibilidades para todas as pessoas. Só que de cada R$100 que você paga de imposto, e tu paga muito imposto, se tu é pobre e classe média, tu paga mais ainda,
Diz para a gente, Maria Lúcia Fatorelli, de cada R$100 que é pago em impostos, quanto vai direto para pagar dívida e juros de dívida, que é o gráfico famoso da Auditoria Cidadã da Dívida? Sim, Eduardo, muito obrigada pela pergunta, porque o gráfico que nós fazemos, ele é o gráfico do orçamento geral da União. E o orçamento geral, ele engloba o que você falou, todos os impostos, contribuições, taxas, todos os tributos que as pessoas pagam. Ele engloba também as demais receitas públicas, porque o orçamento que a gente divulga é o orçamento geral da União. Então, ele engloba os tributos, ele engloba tudo que os governos arrecadam com privatizações, com lucros de estatais, com emissão de títulos de dívida. Quando o governo emite título e vende e recebe o dinheiro, esse dinheiro está lá no mesmo caixa do orçamento. Tá? Então, o gráfico, eu não sei se vocês conseguem mostrar ele aí, o gráfico, por exemplo, em 2022, ele deu mais de 4 trilhões de reais. Por quê? Está tudo somado aí. Tá tudo somado no gráfico. Está bem, se você entrar na página auditoriacidadã.org.br, vocês vão ver o gráfico, está lá em destaque na nossa página. Então, de tudo que o governo federal arrecada, de tributos, de privatizações, de lucros de estatais, de juros, porque o governo federal recebe juros de estados, de outros créditos que ele tem, e de emissão de título. Todas essas receitas públicas fazem o orçamento geral, federal, em âmbito federal. Todo ano, cerca de metade, Eduardo, de tudo isso vai para pagar a dívida. Ano passado, esse orçamento geral foi 4 trilhões e 60 bilhões. 1 trilhão 879. 46,3% de tudo foi para pagar a dívida. E aí, eu te agradeço a pergunta, Eduardo, porque muita gente critica o gráfico e fala assim, esse gráfico está errado, porque os títulos emitidos vão para pagar juros, vão para pagar esse gráfico aí, obrigada. Muita gente fala que o gráfico está errado, sabe por quê? Quem fala que o gráfico está errado assume que toda dívida contraída pelo país só pode ir para pagar juro, para pagar dívida. Assume que não pode contratar dívida para financiar investimento socioeconômico, como fazem os países ricos. Muita gente também nos critica, falando, para que fazer auditoria? A dívida aqui não é problema, está aí em 70% do PIB. No Japão é mais de 200. No Japão é mais de 200. Mas o Japão contrai dívida para investimento e paga juro zero, juro negativo, desde sempre. Então, sabe um ponto interessante, Maria Lúcia? Um dado que eu acho que seria interessante, porque teria um impacto muito grande, se você fizesse, além desse gráfico que é muito famoso, fizesse um outro que é o seguinte: se você pegar só o que é arrecadado em impostos, quanto vai para juros, quanto que é o equivalente, para não dizer vai porque dinheiro não tem carimbo, mas qual o equivalente ao quanto a gente paga de juros e amortização da dívida em relação a quanto a gente arrecada de impostos. Vai ser um número gigante, vai ser, sei lá, 80%, porque aí eu acho que para o cara que é ali do povo, que sabe que tem um imposto no arroz, no feijão, não sei o quê, você vai falar o seguinte, de cada R$10 que a gente paga de imposto, 8 é o que a gente paga de juros da dívida. Aí o resto, o governo tem outras receitas. O governo tem dinheiro que ele ganha de dividendo da Petrobras, que um pedacinho vai para o governo, tem dinheiro que ele recebe porque vendeu uma coisa, privatizou, vendeu a refinaria lá por preço de banana,
ter essas outras coisas que também se somam. Mas eu acho que é legal a gente comparar, nem que seja como base de comparação, para não dizer que o dinheiro vai, mas só como base de comparação, eu acho que esse negócio ficaria ainda mais gritante. Para mim, esse gráfico é surreal, é assustador, mas ficaria ainda mais gritante. Sim, a gente tem denunciado isso, inclusive tem denunciado, Eduardo, quais os eixos que sustentam esse modelo de escassez que existe no Brasil, né? Que não combina com o Brasil. O Brasil é o país da abundância, nosso país é riquíssimo, mas a gente vive numa escassez provocada por esse modelo, por exemplo, pelo sistema da dívida, que aqui no Brasil, como eu falei, em vez da dívida se destinar a financiar investimentos, como fazem os países desenvolvidos, é um sistema. E a dívida, do jeito que ela funciona aqui, por exemplo, para pagar a Bolsa Banqueiro, 2 trilhões de títulos da dívida interna federal são doados para o Banco Central pelo Tesouro, que o Tesouro ainda paga juros sobre esses títulos doados ao Banco Central. Ano passado pagou 212 bilhões de juros ao Banco Central. Dessa parte amarela aí, 212 bilhões foram juros que o Tesouro Nacional doou para o Banco Central e que o Banco Central usa para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. Olha a correia de transmissão. À medida em que o Banco Central destina essa bolada que devia ir para a educação, devia ir para a saúde, para ir para a assistência, vai 212 bi lá para o Banco Central, para remunerar banco. E quando os bancos recebem essa bolada de 212 bilhões para deixar o dinheiro estacionado, esterilizado lá no Banco Central, o que acontece? Eles deixam de colocar esse dinheiro em circulação na economia. Só emprestam para as empresas e para as pessoas a juro exorbitante, impraticável, que está levando todo mundo à falência e as famílias ao desespero. Então, o sistema da dívida está interligado com essa política monetária suicida do Banco Central. Se combinarmos esses dois instrumentos, André e Eduardo, não tem jeito, é crise fabricada na certa. Se você combinar juro exorbitante com escassez de moeda na economia, escassez decorrente exatamente dessa brutal remuneração da sobra de caixa dos bancos aqui no Brasil, as compromissadas, somadas agora ao outro mecanismo de depósito voluntário remunerado, uma indecência, os dois somados esterilizam mais de R$1 trilhão da economia. Dinheiro que tinha que estar circulando, né? E aí, o que a gente tem? Escassez de moeda, juro de mercado alto, aumento da dívida, porque esses títulos que deviam estar financiando o nosso desenvolvimento socioeconômico estão financiando essa política monetária suicida. E mais, né? No meio disso tudo, com o país completamente paralisado, nós temos pela primeira vez, como você citou, Eduardo, um presidente que está falando que o juro alto não tem cabimento. É o presidente Lula, eleito pela maioria do povo, que está dizendo isso, com respaldo da maioria da população, com respaldo de exponenciais da economia mundial. E o Banco Central impõe a sua pauta, não é? E nós estamos diante de um quadro muito grave, porque colocar o país em recessão, diante dessa declaração, dessas aspas do Roberto Campos Neto, nós estamos diante de uma decisão deliberada. É igual aquele crime premeditado. A pena é mais grave. Porque lá naquela notícia, ele sabia que subjuro ia jogar o país nessa situação, a economia nesse estrago geral. Ele sabia disso. E mesmo assim ele implementou essa política. Isso tem que ser investigado. Por isso, junto com
o projeto de lei que a Auditoria Cidadã preparou uma proposta legislativa, apresentou ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprovou a nossa proposta, transformou em projeto de lei complementar. Hoje tem um projeto de lei, gente, um instrumento, PLP 104 de 2022, que propõe limite do juro no Brasil. Esse limite tem que estar em lei. A ganância do mercado financeiro já mostrou que não tem limite. Esse limite tem que estar em lei. E está lá no PLP 104, e também está lá a proibição da Bolsa Banqueiro. Porque é interligado. Enquanto tiver Bolsa Banqueiro, o juro não vai cair. Claro, os bancos comandam o Banco Central, eles querem ganhar, e eles vão falar lá na reunião do Copom que o juro tem que continuar alto, mentindo descaradamente, né? Sim. E é importante que você tenha vindo hoje ao nosso programa, e a gente agradece demais, porque esse é um recorte, é uma fala que só a gente fala, a gente não vê isso na grande mídia, né? Então é importantíssimo você